Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar direto com uma pergunta, uma frase assim que deixa a gente meio curioso. E a frase é a seguinte: quando nós oramos, nós subimos até Deus ou Deus desce pra gente? E aí, Cris? Olha, é um pouco confusa essa pergunta, né? Mas nesse livro, Caminho a Cristo, dá a resposta. E você também pode responder. O que você acha que é? Você pode escrever aí. Você que está assistindo a nossa live hoje, né, do livro Caminho a Cristo, estamos no capítulo 11, o privilégio de falar com Deus, escreva a resposta. Você acha que quando a gente ora, a gente é elevado a Deus ou Deus que é rebaixado aqui e vem até nós? Não é que é rebaixado, né? Ele vem ficar junto de nós, etc. Como que é isso? Bom, vamos estudar hoje o capítulo 11, 12 e 13. São os 3 últimos capítulos do nosso projeto Caminho a Cristo. E hoje está demais. Esse capítulo 11 é impressionante, é um capítulo que fala sobre oração. E sendo que vamos estudar os estudos de uma profetisa da Ellen White, nós vamos começar com uma oração, para a gente poder entender essa mensagem que Deus transmitiu para ela e transmite para você hoje também. Vamos orar? Senhor bondoso Pai, nós vamos estudar agora, Senhor, mensagens muito importantes para a nossa vida espiritual. Eu te convido a estar presente conosco neste vídeo, nesse momento que vamos estar conversando sobre como melhor te servir. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, enquanto você está aqui participando com a gente também, você pode escrever seu pedido, seu agradecimento aqui no Insta, YouTube, Face, e nós vamos estar orando por você, tá bom? Vamos lá então, Cris. Bom, é um privilégio falar com Deus. O título já diz, né? É um privilégio falar com Deus. E a gente às vezes não aproveita esse privilégio. Será que Deus desce até nós ou nós somos elevados a Ele? Então, de acordo com o livro... Vamos falar já? Vão. O pessoal já escreveu aí, imagino, né? Vai Depois de dar a escrevendo. resposta. Nós subimos ou Deus desce? Olha, Deus, ele se revela, de acordo com Ellen White, para nós de várias maneiras. A primeira forma que Deus se revela, Cris? Através da natureza, né? Segunda forma? Através da providência dele, a influência do Espírito que ele nos dá, né? Tá, como assim através da providência dele? O que quer dizer isso? É assim, tudo que a gente precisa, ele nos dá, né? Então eu acredito que a providência dele é o cuidado que ele tem conosco. Exatamente. O terceiro ponto? O terceiro ponto é o Espírito Santo, que Deus fala através de nós, através da nossa consciência, uma vozinha ali, algum conselho que alguém dá. É a voz de Deus falando, muitas vezes, né? Então, gente, olha que impressionante. Deus se revelando, Deus mostrando quem Ele é, através da natureza, através da providência dele, que é o quê? São as portas que vão se abrindo. Talvez tenha alguém hoje assistindo essa live, Cris, e não sabe o que fazer. Está com algum ponto na vida e não tem, assim, uma resposta. O que eu faço? Mudo de emprego, mudo de cidade, namoro com essa pessoa, termino, caso ou não caso. Como que eu faço? Aqui tá, ó, sabe? Aqui tá a resposta. E às vezes a pessoa não tem resposta porque não busca. Ou fica perguntando só para um amigo, para outro, e não pergunta para o maior de todos os amigos, que é Jesus. Então Deus, ele fala, ele se comunica com a gente. Através de portas que vão se abrindo, através do Espírito Santo falando no nosso coração e através também da natureza. E quando nós oramos e nós vamos até Deus, olha, a palavra, eu já estou até dando uma dica, né? Nós vamos até Deus para conversar com Ele, O Espírito nosso se eleva até Deus, né? o nosso espírito se eleva e ficamos como se fosse numa atmosfera celestial, estamos pertinho de Deus. Que delícia, que maravilha. É muito gostoso falar com Deus, ouvir a resposta que está precisando, né? E assim Deus vai se revelando através das orações, né? De tudo que já foi falado aqui. E aquela frase que é muito famosa, né, Cris? Uma frase muito famosa. A oração é o quê? O que é oração? Talvez tenha gente... Esse dia alguém chegou para o pastor, eu não sei fazer oração. O que é oração? A oração é como você estivesse conversando com um amigo, abrindo o coração para Deus como se ele fosse um amigo. Mas não é assim Porque às vezes tem amigos que falam assim, e falam, sei lá, falam de um jeito desrespeitoso com o outro amigo, né? Não, com Deus não, né? A gente está conversando com o amigo, mas de uma maneira respeitosa. Jesus é o nosso amigo. Olha que impressionante. Deus, ele quer se revelar para você. Ele quer falar a vontade dele para você, apresentar os planos dele para você.
mas Ele espera que você tenha alguma coisa para falar com Ele também. E isso é através da oração, que você converse com Ele, do jeito que você conversa com um amigo. E esse é o tema desse capítulo 11. E engraçado que ela comenta que os anjos no céu ficam assim, gente, como é que pode o ser humano com tanto problema, tanta necessidade e não pede para Deus? E a gente fica sofrendo, fica ansioso, muitas vezes com um monte de medos e bloqueios, porque a gente simplesmente não coloca na mão de Deus. E a gente não confia que Ele vai realmente tomar conta da gente. E aí que a gente se enche de ansiedades e problemas, né? É uma alegria para os anjos estarem perto de Deus, que nem a gente está aqui, ó, eu e você. Como é gostoso quando a gente namorava, né? Eu morava lá em Artur Nogueira e você em São Paulo. A gente se encontrava. Que alegria! Essa alegria que namorado e namorada sentem quando se encontram é a alegria dos anjos. Quer dizer, muito maior, né? Porque estão diante de Deus. Essa alegria. E nós podemos sentir essa alegria também. Olha que frase interessante. As pessoas que não oram, que não... cristãos aí que dizem que são cristãos, mas não falam com Deus, ó. As trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. Terrível. Uhum. Agora, a oração do outro lado, a oração é a chave que abre os depósitos do céu. Deus está cheio de bênçãos para você e para mim. E a oração é como se uma chave, ó, abriu e você entra nas bênçãos de Deus. Mas Deus sabe, né? Jesus sabe que a gente não tem só coisas boas, né? Então a gente tem que levar tudo para Deus, né? Uma das primeiras é sentir, né, a nossa necessidade do seu auxílio. Então, Você já está entrando, então, como que a nossa oração, passos para a nossa oração ser atendida, certo? E qual é o primeiro, então? É entender, sentir a necessidade, né? A gente tem aquela necessidade assim de, eu sozinho não vou dar conta. Precisar de Deus, né? Eu não sei o que fazer. A gente se coloca, às vezes, em encruzilhadas da vida ou em situações que realmente por a gente mesma não consegue. Aí a gente busca Deus, que é o poder infinito, que é o poder sobrenatural, porque naturalmente a coisa não vai. Você já entrou no segundo. O primeiro é sentir a necessidade, o segundo é pedir ajuda. Tem gente que não pede ajuda, então é pedir. E o terceiro elemento para a oração ser atendida é o quê? É uma oração perseverante. Não é assim, uma vezinha, a hora e acabou. Quando que a gente tem que parar de orar por aquele pedido? Quando o pedido for atendido. Quando a gente conseguir aquela graça que a gente está procurando. Quando a gente vai parar de orar por um pecado que a gente faz. Quando parar de pecar daquele pecado que a gente faz. Então, a oração tem que ser perseverante. E assim, a gente pode até repetir as orações até com que elas aconteçam. Outro elemento é com fé. Acreditando que Deus realmente vai atender aquele nosso pedido. Ter fé. Jesus várias vezes falou, né, quando estava aqui nessa terra, gente, tenham fé, nem que seja como um grão de mostarda, acredita, confia que Deus pode atender a sua oração. Próximo elemento para a oração ser atendida? Olha, é ter coragem de falar assim, o Senhor sabe o que é melhor. Porque às vezes a gente é tão insistente, egoísta, né, Rodrigo? E pensa assim, eu sei o que é melhor, Senhor, me dá isso. E aquela indisposição de falar que seja feita a sua vontade, e realmente às vezes a gente fala de boca para fora, mas só fica insistindo naquele pedido, né? Confiar de que se não vier daquele jeito que eu imaginava, Deus ainda está no controle e tem algo melhor para mim. Olha que frase fantástica. Gente, esse tipo de frase que eu vou mostrar aqui agora é o tipo de frase para postar no Insta, entendeu? Olha aqui, lê aí, Cris. Deus é demasiadamente sábio para errar e extremamente bom para deixar de conceder o melhor aos que andam em retidão. Fantástico, né? É confiar em Deus, de que Ele sabe o que é melhor. Ele é demasiadamente sábio, Ele sabe de tudo. E Ele é bondoso. Se você não está tendo o que você está querendo, é porque pela bondade de Deus, pela sabedoria dele, é o melhor que você não tenha. Ou ainda não tem. Ou ainda não. Chegou não. O momento, então né? confia nele, né? Que mais, Cris? É interessante que quando a gente faz uma oração sincera aqui na Terra, nós somos ligados à mente do infinito. É uma coisa muito profunda isso. A nossa mente se liga à mente do infinito. Por isso que as nossas orações não devem ser apenas sobre, assim, coisas materiais, coisinhas do dia a dia. Não deve ser apenas sobre isso. A nossa oração deve ser mais profunda.
Em cada oração que a gente faz, a gente tem que estar buscando o crescimento espiritual, o perdão dos pecados, uma vida nova, entender o propósito que Deus tem para a nossa vida. E entender, olha o que ela comenta aqui, ó, entender que Deus se curva a nós em compaixão e amor. Ele vem para ouvir cada oração, cada pedido, gente, cada necessidade, coisinhas pequenas e coisas grandes. Ele está preocupado. Então, se nós esperamos que as nossas orações sejam ouvidas, tem mais um detalhe para a gente cumprir na lista de requisitos. Sim, porque se a gente chega para Deus e fala, Senhor, nos perdoa, mas se a gente não perdoa o nosso irmão, como diz o Pai Nosso, né? Como que ele vai nos perdoar se nós não perdoamos as outras pessoas? Nessa parte do capítulo agora, ela começa com alguns conselhos bem práticos sobre oração. Olha que interessante essa frase aqui, ó. É necessário que sejamos diligentes em orar. Tipo assim, orar sempre, todo dia, no horário certo, e não permita que nada o atrapalhe. Mas você imagina se a gente está ali orando, de repente vem um barulhinho de celular. Aí a gente já se distrai da oração. Uma notificação, chegou uma mensagem, um WhatsApp. Nada. Às vezes alguém chega, às vezes uma criança, né? Então você tem que ir num local especial. Se na nossa casa tiver um quartinho de oração, seria perfeito. Aí a gente já sabe, ó, quem tá lá, fecha a porta e o outro não é pra, de forma alguma, né? Ir lá e atrapalhar aquele momento de oração. E já deixa o celular para fora dessa salinha de oração. Olha o que ela fala, faça todo esforço. Interessante, né? Se esforçar por isso. E ela fala aqui ainda, ó, vá aproveitar todas as oportunidades aonde se costuma orar. Vai ter uma live de oração, culto de oração, uma vigília, um momento de oração. Então aproveite todos os momentos para estar orando. Isso aí é oração secreta, né, Rodrigo? A oração secreta é muito importante. Mas também é muito importante a oração em família, a oração com os irmãos, né? A oração via WhatsApp. Dá para fazer um ministério lindo de oração, né? Sim. E a oração secreta tem que ser falar em voz alta ou em voz baixa? A oração secreta a gente fala só em pensamento. E Deus entende o nosso pensamento, né? Então a gente não precisa falar audivelmente, porque o inimigo das almas está por aí, né? Ele fica ouvindo tudo. Fica ouvindo, ele sabe o que a gente deseja, ele fica sabendo as nossas tentações, e aí ele parece que fica se armando para ir contra a gente. Se tiver um momento que você quer orar em voz alta, não tem nenhum problema também, entende? Mas esse momento em segredo que você fala com Deus, é bem interessante que ela comenta aqui. Será que na rua a gente pode orar? Na rua, em meio à multidão, numa reunião de negócios, nós podemos elevar uma prece a Deus, pedindo orientação. Que interessante isso daqui. Inclusive, ela comenta de pessoas que estão falindo na sua empresa, que estão com problemas do negócio. Ore a Deus, coloca na mão de Deus, no meio do negócio, no meio da transação financeira ali. Muito interessante. As mães, né, às vezes estão assim, passando por aqueles momentos de tensão, né? Quando a gente tem filho pequeno, a gente sabe, a gente fica tensa. E às vezes a criança responde de um jeito e a gente às vezes quer explodir, quer ter uma reação e tal. E aí você ora a Deus, Senhor, me dê a paciência e a sabedoria que eu preciso nesse momento para não dar um tabefe nesse moleque e educar de uma maneira correta. E agora, é um texto meio longo, Cris, não fique nervosa, tá? Mas olha que bonito, vamos lá, ó. Leve suas necessidades, alegrias, tristezas, preocupações e temores a Deus. Você não conseguirá sobrecarregá-lo. Ele nunca se enche da gente, né, Rodrigo? Nossa. E nem deixará Deus cansado. Que impressionante. Aquele que conta os cabelos da sua cabeça, ele não é indiferente às necessidades dos seus filhos. Seu coração está cheio de amor. Ele se internece em nossas tristezas, até quando a gente nem pronuncia, ele já sabe o que a gente está sentindo. Entregue a Deus todas as coisas que perturbam a sua mente. Os negócios da casa nova, a doença, tudo que perturba a nossa mente. Coisa alguma é grande demais para que ele não possa suportar, pois é ele que mantém os mundos e governa o universo. E nada também é pequeno demais que ele também não possa resolver, né?
que Ele não se interesse realmente. Não há um capítulo de nossa existência que seja demasiado escuro para que Ele não possa ler, nem dificuldade alguma tão complicada que não possa resolver. Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde de seus filhos, ansiedade alguma que lhe perturbe a alma, nenhuma alegria que ele possa ter, nenhuma oração sincera que lhe escape dos lábios, sem que ela seja observada pelo Pai Celestial, ou sem que ele desperte imediato interesse. Olha que interessante, às vezes a gente quer falar nos problemas e ninguém quer ouvir. Deus está lá para ouvir nossos problemas e Ele já, antes da gente falar, Ele já sabe o que a gente vai falar. E olha, terminando então o parágrafo, olha essa frase. As relações entre Deus e cada pessoa são tão particulares e plenas que é como se não houvesse nenhuma outra pessoa por quem Ele tivesse dado o seu Filho amado. E aí, Cris? Foi bonito ou não foi esse Lindo, parágrafo? foi bem lindo, bem profundo. Legal, né? Vamos pro próximo, então? Então é o seguinte, gente. Esse aqui é o tema da oração. Nós terminamos esse capítulo aqui. E nós devemos sempre orar em nome de Jesus, confiando que Jesus está lá. E agora, tem esse detalhe. Orar em nome de Jesus, não é só, em nome de Jesus, amém. Não é só isso. O que é orar em nome de Jesus? É realmente esperar que Jesus esteja entrando na sua vida, é confiar de que Ele morreu por você, Ele é seu Salvador, e também ter vontade de fazer o que Ele realmente manda. Que mais? É orar segundo a mente e o Espírito de Jesus, crendo nas suas promessas, confiando na sua graça e fazendo suas obras. Exatamente. Eu estou orando em nome de Jesus, mas eu estou vivendo como, sei lá o quê. Não, tem que viver como Jesus viveu, né? Certo? Até isso Ele nos dá força, né? Agora, olha esse tipo de oração que ela fala aqui, Cris. Olha que interessante essa oração. É a oração do louvor, a oração da gratidão. É uma oração de dizer, Senhor, muito obrigado. Que às vezes a gente entra no caminho e fica olhando só os espinhos, até entrando já no outro capítulo. Lembra daquela mulher que mandou uma carta para Ellen White? Sim. Ela mandou a carta para Ellen White e a Ellen White teve uma visão, assim, né? Acho que um sonho, Sim. assim, né? E aí ela viu que elas estavam passeando por um jardim e aí elas estavam ali, as flores lindas, ela e Ellen White pegando as flores, cheirando e tal, e a outra só via os espinhos, só via as ervas daninhas, os cardos, ela fala ali, né? Ela não conseguia enxergar a beleza das flores, ela só conseguia achar as coisinhas ruins que estavam ali atrapalhando. E às vezes a nossa mente é assim, e a gente tem que dominar nosso pensamento para ver o lado positivo, para absorver as coisas boas e não as coisas ruins que acontecem ao nosso redor. Sim, a nossa fé, ela deve se basear em evidências. Eu não estou vendo, mas as evidências mostram que Deus está aqui e eu vou confiar nele. Eu vou fazer a vontade dele e andar no caminho dele. Agora, como podemos entender os propósitos de Deus para entender e conhecer o caminho de Deus para a nossa vida, Cris? Através realmente da palavra de Deus, Ele nos responde através da natureza, através de conselhos, através de estudos, através de você simplesmente orar e deixar um pouquinho em silêncio para ouvir a voz de Deus falar a você. Isso às vezes a gente não faz, né? A gente só lê assim, pega uma informação ali da Bíblia e já sai correndo. E não espera Deus falar ao nosso coração. Porque muitas vezes Ele se revela através de pensamentos que vêm na nossa mente, quando a gente está em comunhão com Ele. Então, olha só, o capítulo 11 falou da oração, nós falarmos com Deus. O capítulo 12 vem falando, novamente dando uma ênfase na revelação de Deus através da Bíblia, da palavra dEle. E ela vem orientando que a gente encontra na Bíblia assuntos difíceis, mas esses assuntos difíceis é que desenvolvem a nossa mente. Nada nesse mundo desenvolve tanto a mente como a palavra de Deus. Mas a gente não pode ficar assim, nossa, esse assunto é difícil, a Bíblia é complicada, eu vou desistir. Então esse é o primeiro erro. E o outro erro, que é o contrário, é a pessoa dizer assim, não, eu sei de tudo. E aí ela comenta assim, pessoas super bem preparadas cometem erros porque tentam colocar na Bíblia o seu próprio conhecimento. E geralmente fazem isso por quê? Porque às vezes encontram na Bíblia alguma orientação, alguma coisa que vai contra aquilo que a pessoa quer. Ou seja, ela tem um pecado na vida, não quer abandonar, e ela prefere dar uma interpretação de acordo com a sua vontade.
Então são dois erros: querer botar uma interpretação que a Bíblia não tem, e segundo, desistir dizendo que a Bíblia é difícil. Aí você vê que ela falou, nesses casos aí que você não perde o Espírito Santo, vai para a leitura da Bíblia só para achar alguma coisa para você continuar no erro ou para apontar o irmão, essa é uma leitura perniciosa, uma leitura que faz mal, que coisa, né? Então uma bênção que deve ser a palavra de Deus pode se tornar assim, uma coisa do mal, se a gente distorcer aquilo que a palavra de Deus fala. Então, um dos segredos para a gente entender a Bíblia, primeiro, oração. E na oração, você ora pedindo o Espírito Santo para te ajudar a entender aquilo que está escrito ali, certo? E chegamos daí então no último capítulo, alegria no Senhor, a alegria que a gente pode sentir ao orar, ao ler a Bíblia, ao receber a revelação de Deus. A gente está salvo. Esse livro é lindo porque é um caminho, né, a Cristo. É uma jornada, é a nossa vida espiritual. Então ali cada passo da nossa vida espiritual. E quando a gente já está assim, né, passa pelo arrependimento, passa pelo perdão, aprendemos a orar, nos comunicar com Deus, aprendemos a trabalhar por Ele e a lermos a palavra dele. Tudo. Então nessa nossa jornada, finalmente a gente chega num momento assim daquela alegria. De olhar as coisas de um modo positivo, de abençoar a vida dos outros também. E aí vem essa historinha que a gente comentou, né? Da mulher. Sim. E tem pessoas, Ellen White comenta, que não têm contato com a Bíblia, nunca foram a uma igreja, mas elas têm contato com você. E ela fala então que você e eu, nós somos o quê, Cris? Nós somos aqui uma carta. É como se Deus estivesse escrevendo uma carta para as pessoas, revelando quem é Ele através de nós. Exatamente. E nós então somos essa carta no nosso bairro, na rua, ela menciona aqui, na rua que você mora, você é a carta de Deus aí nessa rua. A gente pode melhorar, né, Deus? A gente pode melhorar, né? Sabendo que a gente é uma carta de Deus, as pessoas vão ter noção de Jesus. Como será que é Jesus? Como será que é Deus? Pelo jeito que a gente é. Então, se às vezes as pessoas têm raiva de Deus, ou têm uma visão distorcida de Deus, talvez seja culpa dos próprios cristãos. É o que Satanás quer. Ele quer distorcer a imagem de Deus. Mas nós, pela nossa vida, temos que agora colocar a imagem de Deus da forma correta. Novamente, é isso o que Deus espera de você e de mim. É como Ele quer nos usar, certo? Agora vem uma outra parte, Rodrigo. Aí tá, a gente está na nossa vida cristã e tudo, e de repente vem assim dúvidas na cabeça. Aí vem uma dúvida, mas será que isso assim é assim mesmo? Eu não entendi bem essa doutrina, essa parte da Bíblia, então acho que, sei lá, acho que nada disso vale, e deixa aquele pensamento de dúvida, de negativismo morar no coração. E aí como é que a pessoa vai desenvolver a fé com essa dúvida toda? O que fazer com a dúvida? Expulse a dúvida. Expulse a dúvida. E ela comenta assim, lembra do que Deus já fez no passado, o que Jesus fez por você, o que Jesus fez na sua vida. E isso é tudo, Cris, não é só dúvida na Bíblia. São problemas, dificuldades que as pessoas têm no seu dia a dia, certo? Então ela fala assim, interessante, né? Olha, isso aqui é meio polêmico. Não fale para os outros. Mas é para falar, é para desabafar ou não é? Como que fica isso? É para desabafar, já não pode ficar com a gente, mas a gente tem um amigo mais fiel do que o irmão, que é Jesus. Então a gente tem que levar a Deus aquelas nossas dúvidas, as perplexidades, porque se você tem alguma dúvida, se você tem alguma coisa ruim, algum comentário negativo de alguma coisa que você viu de repente na igreja, ou sei lá, se a gente fica falando para as outras pessoas, isso faz mal para quem fala e para quem ouve. As sementes do mal são germinadas e no nosso coração fica mais amargo ainda. Então ela fala aqui, não escapar nenhuma palavra sombria que leve escuridão ou que leve dúvida. Temos que falar somente aquilo que promove força espiritual e vida. E aqui então a resposta. Lê pra gente aí, Cris. Não conte para simples mortais suas dificuldades. Leve-as a Deus em oração. Estabeleça como regra nunca pronunciar uma só palavra de dúvida ou desânimo. Isso aqui é uma coisa difícil, isso aqui é uma batalha espiritual diária que a gente tem que fazer, né? Já pensou que bênção? A esposa nunca mais reclamar pro marido? Nossa, e nunca mais reclamar do marido para as outras por aí? Difícil, né? Às vezes é difícil de acontecer, né?
Os pais não reclamar dos filhos, os filhos não reclamar dos pais, os irmãos não reclamar um do outro, e falar palavras que ajudam, que contribuam para outra pessoa crescer espiritualmente, não para colocar a pessoa mais para baixo. E olha aqui, olha como que ela vai terminando o capítulo, né? Ela vai dizendo assim, ó, devemos amar e respeitar os outros. Mesmo com as falhas. A despeito das falhas que eles têm, que as pessoas têm, a gente não tem que ficar observando as falhas deles. Nós temos que pensar assim, ó, olhe para você mesmo e seja humilde, porque você tem que ter paciência com os outros. Porque se Deus tem paciência com você, você não é perfeito. Então tenha paciência dos outros também. E ela diz ali, né? Paciência com a falta dos outros. Isso vai destruir o egoísmo e vai dar pra gente um coração de paz, um coração generoso. Então olha só, não ficar falando mal, não ficar colocando dúvida e não ficar acusando os outros. Ao passo que ela coloca. E humildemente reconhecer os seus próprios erros. Que mais, Cris? E aí você, no seu dia a dia, a gente vai enfrentar dificuldades, porque Jesus disse que a gente ia ter dificuldades. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Então, no meio da dificuldade, a gente ainda tem que estar animado. Falando coisas boas, no meio da dificuldade, não parece impossível isso? Parece impossível. E aqui, inclusive, que ela menciona, que eu falei no outro capítulo, né? De pessoas, empresários que estão falindo. A empresa está falindo, está tudo quebrando financeiramente. De repente você não é empresário e tal, mas está quebrado financeiramente. Olha que frase aqui, Cris. Lê essa frase aqui pra gente. O que ela diz para você? Se você é essa pessoa, olha o que Deus diz para você. Quando houver feito o melhor possível, depois de entregar suas preocupações a Deus, aceite de bom grado os resultados. Pode ser bom, pode ser ruim o resultado, aceite de bom grado. Fez o que pôde. Faça o seu melhor, dá o sangue, agarra o touro pelo chifre. Entrega a Deus. Fez o seu coração. melhor, entrega. E aí confia, espera. E se vier tragédia, se vier bênção, o que vier, você está com Deus, confia que esse foi o melhor. E se for um sofrimento, aguenta que você é o ouro sendo purificado, tá bom? E se der certo, graças a Deus, glória a Deus, louve a Deus. Muito bem, o que Deus quer é que a gente seja feliz nessa terra. A gente não vai estar participando dos prazeres aí, dessas loucuras do mundo, mas é uma alegria, é uma paz que Ele nos quer dar, uma coisa completa, uma coisa serena, não uma euforia louca e que passageira que depois você vai para a depressão, não. É assim, sabe, uma estabilidade, é um bem-estar, é isso que Ele quer pra gente. Olha que frase linda, Deus quer que sejamos felizes. Ele quer que você seja feliz. Isso que Deus está preparando para você. E você pode ser feliz, tá bom? Às vezes, para ser feliz, você tem que dizer não para algumas coisas aqui nessa terra. Mas pensa no céu e vai valer a pena. Gente, espero que vocês tenham gostado da leitura desse livro. Eu amei. Cada vez que eu leio esse livro, eu me apaixono mais por Jesus e pelo caminho dele. Se você não leu, se é o primeiro vídeo que você está assistindo da gente sobre esse livro, vai lá. Leia desde o capítulo 1, são 13 capítulos, pequenininho, um livrinho pequeno. Em 13 dias você lê um capítulo por dia, tranquilo, né? Mas muito profundo e vai mudar a sua vida completamente. Se você ler assim, estudando, tentando assim absorver realmente tudo que está nesse livro. E agora nós vamos orar. Orar por você, por nós, pela igreja, pelos pedidos todos que foram escritos aqui, pelos pedidos também que estão no nosso grupo de WhatsApp, grupo de oração, para Deus dirigir a sua vida, nós também. Vamos falar com Deus? Bondoso Pai, nós estamos aqui conversando como um amigo, Senhor. Nós queremos subir ao céu nesse momento, subir ao Teu trono de graça, de poder. Queremos estar perto de Deus nesse momento. Pai querido, mas para estarmos na Tua presença, nós reconhecemos que nós somos indignos, que nós somos falhos. À vista dessa leitura, Senhor, nós somos às vezes negativos, às vezes somos pessimistas, não oramos como deveríamos, às vezes não damos dedicação à Tua palavra como precisaríamos. E nós pedimos, Senhor, perdão, Senhor, nos perdoa pela nossa negligência e nos dá alegria e nos dá o privilégio de falarmos contigo a cada dia, Senhor. Senhor Deus, o Senhor é o dono do universo, carrega o universo inteiro, o planeta inteiro nas costas.
E isso não é um peso para o Senhor. Nada é tão grande, nada é tão pequeno. E é por isso que colocamos nas tuas mãos agora o pedido de cada pessoa aqui, Senhor. O Senhor sabe o que cada um está precisando. Cura, perdão, força, ânimo, um acordar espiritual. Ajuda, Senhor, a cada pessoa que está ouvindo e participando e que escreveu o seu pedido aqui, ou que não escreveu, mas tem no coração. Leia o nosso coração nesse momento, Senhor. Na leitura disse, Senhor, que às vezes a gente não pede como deveria, mas a gente é mais econômico ainda na hora de agradecer. Que nós, Senhor, não sejamos ingratos, que nós possamos ser sempre felizes e contentes com tudo aquilo que o Senhor nos deu, que nós possamos ser agradecidos a cada dia. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos. Bondoso Pai, fica conosco nesse momento então, nessa noite, dando um bom sono a todos, guiando a vida de cada um. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Um abraço, gente. Deus abençoe. Boa noite, gente. Um abraço e fique com Deus. Foi muito bom estar com vocês. Semana que vem a gente continua. Fiquem atentos aí nas nossas mídias para as propagandas do que nós vamos ter na semana que vem. Tchau, até mais.